Olá, meu nome é Priscila Maia, eu sou professora de Direito e eu vim aqui para darmos continuidade à nossa aula. A matéria que nós vamos abordar hoje seria Direito do Trabalho e o tema da nossa matéria vai ser duração do trabalho, os intervalos, férias. Então, ao decorrer da nossa aula, a gente vai falando desses temas todos, tá? Então, vamos lá. Qual é a duração do trabalho? Duração do trabalho seria a mesma coisa que uma jornada de trabalho. E a jornada de trabalho, ela é acordada entre empregado e empregador, porque existem jornadas de 4 horas de trabalho e existem jornadas de 6 horas de trabalho e o limite máximo que é dado pela nossa Constituição e pela nossa CLT seria 8 horas diárias e 44 semanais. Professora, mas além dessa jornada de 8 horas que é o máximo, existem pessoas que trabalham no hospital que trabalham em 12 horas e folga 36. Então, mas se você for fazer a jornada dela semanal, dariam 44 horas semanais, entendeu? Tem que ser verificado isso. Por isso que ela trabalha 12 horas e descansa 36. Mas, além disso, existem jornadas de trabalho assim, 44 horas semanais, o correto, né? Tá no artigo 7º da Constituição, tá? Inciso 13 e no artigo 58 da CLT. Eu vou pedir que vocês peguem a CLT e a Constituição. Eu vou anexar para vocês a Constituição, para vocês poderem dar uma olhadinha nos artigos da Constituição quando eu citar os artigos, tá? E eu vou anexar para vocês e eu também coloquei também uma mini apostilinha, só para falando dos pontos em que a gente está conversando e vocês pautando quando vocês estiverem assistindo a aula aqui comigo. Então vamos lá. E aí existem trabalhos assim, que funcionam de segunda a sexta, tá? E aí não funciona nem no sábado e nem no domingo. Como é que ficaria a jornada desse trabalho de 44 horas semanais? Então, existem empresas que pede que a pessoa fique 1 hora a mais, porque se você for calcular 8 horas diárias, daria 8 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado, tá? Então, mas existem empresas que não quer funcionar no sábado, aí pede com que a pessoa trabalhe 1 hora a mais, tá? 1 hora a mais da jornada de trabalho durante a semana. Isso tudo para ela diminuir as 4 horas diárias, as 4 horas do sábado. E aí ficariam 44 horas na semana, de segunda a sexta. E no sábado ela não trabalharia as 4 horas que precisa. Professora, mas existem pessoas que trabalham muito mais do que isso, mas aí entram nas horas suplementares, tá? Aí a pessoa pode entrar como hora extraordinária, que a gente também vai ver a hora extraordinária, ou pode entrar como banco de hora, que é quando é compensado um dia de descanso pelas horas que fez extra, tá? As horas de descanso pelas horas que fez extras, tá? Então vamos lá. A jornada de trabalho, ela é pactuada, né? Como eu já tinha falado, entre empregado e empregador, mas respeitando esses limites, tá? Que é dado pela nossa CLT e pela nossa Constituição. O máximo de hora pela nossa CLT e pela nossa Constituição seriam de 8 horas diárias e 44 semanais, tá? E a pessoa pode, nessas horas diárias, fazer 2 horas suplementares, ou seja, 2 horas extras por dia, tá? Ou seja, então ela poderia trabalhar até 10 horas diárias. E aí, quando a gente fala de horas suplementares, se essas horas suplementares, se a empresa funciona como hora extraordinária, você vai receber como hora extraordinária. Se a empresa funciona como banco de horas, você não vai receber o valor das horas extras que você está fazendo. E sim, você vai compensar ficando um outro dia sem trabalhar, tá? Tem que respeitar o limite de prazo para você fazer essa compensação, porque senão, se você passar esse prazo,
você vai cair na verdade de pagar mal, pagar 2 vezes, tá? Então vamos lá. O artigo 58 fala assim, ó: a duração normal de trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Por quê? Porque se eu fizer um trabalho de 6 horas, se eu for contratada para trabalhar por 6 horas, é diferente do que 8 horas diárias, tá? E tá assim, ó: não serão descontados, o parágrafo 1º, não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto, não cedendo a 5 minutos, observando o limite de 10 minutos diários. O que seria isso, gente? Quando ele fala isso, em relação que não vai ser descontado os 5 minutos, os 10 minutos diários, seria assim, ó: eu tô indo trabalhar, aí cheguei 5 minutos atrasada. Aí o empregador vai poder me descontar esses 5 minutos? Não. Se eu respeitar o limite diário de 10 minutos. Após os 10 minutos, aí o empregador poderá descontar. Vou te dar um exemplo. Cheguei 5 minutos atrasada, saí para almoçar, voltei e saí 5 minutos antes da minha hora normal. O empregador não poderá me descontar esses 10 minutos, tá? Ultrapassando os 10 minutos, aí ele poderá... Mas, professor, então, isso é para ambos? Para ambos. Tanto você pode sair mais 10 minutos, quanto eu posso chegar atrasada, tá? Isso é respeitando o limite de 10 minutos ao dia, hein? Não se esqueçam disso. 10 minutos ao dia. Passando-se de 10 minutos, o empregador poderá descontar do seu salário esse prazo, esse tempo, tá? Antigamente, a ida e vinda do trabalho em locais de difícil acesso, que não existia transporte público, e a empresa concedia o ônibus, era computado como jornada de trabalho. Hoje em dia, com a alteração da nossa CLT, né? Isso foi abolido, ou seja, não existe mais. Isso daí não é caracterizado mais como jornada de trabalho, tá? Você tem que acordar mais cedo para poder chegar no trabalho a hora normal, tá? Antigamente era colocado isso como tempo à disposição do empregador, quando ele entrava no ônibus da empresa. E hoje em dia não tem mais isso, tá? Não tem mais essa jornada de trabalho, a ida e volta do trabalho para locais de difícil acesso ou não servido por transporte público, e quando o empregador concede o transporte. Então isso não existe mais tempo à disposição do empregador. Então agora a ida e vinda do trabalho não está computado na jornada de trabalho. Parágrafo 2º do artigo 58 fala isso, que foi alterado, tá? O artigo 58A fala assim, ó: considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda de 30 horas semanais. Ou seja, lembra da jornada que eu falei que é o máximo até 8 horas diárias e 44 semanais? Existem outros tipos, ou seja, regime de tempo parcial, que o totalizando seria 60 horas, ou 60 horas, 30 horas, tá? 30 horas. O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à jornada. Ah, professora, eu trabalho 6 horas, eu vou ganhar a mesma pessoa que trabalha 8 horas? Nunca. Você vai receber proporcional àquelas pessoas que trabalham 6 horas diárias, tá? Parágrafo 3º do artigo 58A. Fala assim, ó: as horas suplementares à duração do trabalho semanal normal serão pagas com acréscimo de 50%. Ou seja, as horas extraordinárias elaboradas por você,
que irá receber, na verdade. Então, as horas por você feita extraordinariamente, tá? Como você vai receber? Você vai receber 50% da hora normal de trabalho, tá? Isso aí tá no artigo 58A, parágrafo 3º, ó. As horas suplementares, a duração do trabalho semanal normal serão pagas com acréscimo de 50%. Ou seja, você vai receber a hora normal mais 50% da hora normal, tá? Isso aí é o pagamento das horas extraordinárias. As pessoas também que trabalham como jornada em regime de tempo parcial também poderão fazer horas extras, tá? A hora extraordinária que ela fizer, porque na verdade, quando você pactua a sua jornada de trabalho, você pactua entre 4, 6, 8, entendeu? E aí, se você trabalha mais do que aquela sua jornada normal de trabalho, é considerada hora extraordinária. Isso aí fala o artigo, parágrafo 4º do artigo 58A, tá? O parágrafo 5º é muito importante, olha. As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediata posterior à sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente, caso não haja compensadas. Não, calma aí. As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediata posterior à da sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento. Ou seja, pode ser compensadas na outra semana, tá? Tá aqui as férias sob regime parcial. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida, artigo 59, tá? Que fala das horas extras também. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2, por acordo individual ou convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Ou seja, eu vou poder fazer 2 horas diárias por dia, caso seja acordado entre o empregador e minha categoria de trabalho ou o sindicato, né, que faz a convenção coletiva. Deixa eu ver aqui, tem Os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho não previstos em lei representam o tempo à disposição da empresa. Isso aí é remunerados como serviço extraordinário, se acrescidos ao final da jornada. Isso aí é na súmula 118 do TST, tá? Os intervalos concedidos pelo... não, faz um intervalinho agora. Esses intervalos concedidos pelo empregador, tá? Que não estão previstos na lei, são considerados tempo à disposição do empregador, desculpa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, quando você faz hora extra habitualmente, tá? Quando você faz a hora extra habitualmente, essa hora extra, ela... Como é que é o nome? Ela integra o seu salário. Como assim, professora, integra o salário? Eu faço hora extra todos os dias, todos os anos do meu trabalho. Em vez de eu trabalhar 8 horas, eu trabalho 10. É um exemplo. Ou eu trabalho 9. Ah, professor, e como é que vai ser minhas férias? Vai ser em cima só do meu salário? Não, vai ser em cima do meu salário mais a minha hora extra. Por quê? Porque a minha hora extra é habitual. Habitual é o quê, gente? Todos os dias, tá? Então, a hora extra habitual, ela integra o salário.
compensando, fazendo com isso que o meu 13º vai ser em cima do meu salário? Não, vai ser em cima do meu salário mais a minha hora extra. As minhas férias vão ser em cima do meu salário? Não, vai ser em cima do meu salário e as minhas horas extras. Se a minha hora extra for habitual, não esqueçam disso. Se for habitual, ela integra o salário, tá? Deixa eu ver, horas habituais, foi, limitação. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Banco de horas. Como é que funciona o banco de horas, tá? A gente tá no artigo 59, parágrafo 5º. Banco de horas. Fala assim, ó. Banco de horas, aqui se trata o parágrafo 2º. Então, vamos ler primeiro o parágrafo 2º. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho o excesso de horas de um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia. O que eu falei? Quando a empresa trabalha com banco de horas, você trabalha, você não recebe a hora extra, mas você compensa ficando em casa um outro dia, tá? É isso que ele está dizendo. De maneira a não exceder no período máximo de 1 ano a soma das jornadas semanais de trabalhos previstas, nem seja ultrapassado o limite de 10 horas diárias. Ou seja, o empregador ele tem 1 ano para fazer essa compensação de jornada, compensação de horas, tá? E eu tenho que ter o limite de 10 horas por dia de trabalho, ou seja, 8 horas diárias e 2 horas suplementares, tá? Então, o banco de horas funciona como? Assim, ó, ele tem, pelo parágrafo 2º, ele tem no período máximo de 1 ano, calma aí, não exceda no período máximo de 1 ano a soma das jornadas. Ah, não, calma aí. A soma das minhas jornadas eu não posso, não, peraí, gente, calma aí. Vou ler de novo. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho o excesso de horas de um dia for compensado pela correspondente diminuição de outro dia. Foi. De maneira que não exceda no período máximo de 1 ano a soma das jornadas semanais de trabalhos previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Aí o parágrafo 5º fala assim, ó. O banco de horas ao que trata o parágrafo 2º da compensação deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual entre empregado e empregador escrito, desde que compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Ou seja, se eu fizer o acordo individual escrito de banco de horas, o empregador tem que me compensar essas horas por 6 meses. Se o acordo for por convenção coletiva de trabalho, acordo ou convenção coletiva de trabalho, o empregador tem até 1 ano para fazer essa compensação, tá? Vamos lá. O banco de horas. Como funciona o banco de horas? O banco de horas funciona da seguinte forma: trabalho, faço hora extra, e em vez de eu receber as minhas horas extraordinárias, o empregador me deixa outro dia em casa, tá? Para poder compensar aquelas horas extraordinárias que eu fiz. Mas como funciona? Como é esse acordo? Esse acordo pode ser individual entre empregador e empregado, ou esse acordo pode ser por convenção coletiva de trabalho, que seria com a categoria, tá? O sindicato, que é acordado lá, no sindicato, na convenção coletiva de trabalho. Se o acordo
que eu fizer de compensação de jornada for individual entre empregado e empregador, o empregador tem até 6 meses para poder fazer essa compensação de jornada, tá? 6 meses, pelo parágrafo 5º. Se o acordo for com a convenção coletiva de trabalho, ele tem até 1 ano, tá? Ou o que for acordado lá na convenção coletiva, tá? Que eu creio que não seja mais que 1 ano. Porque se a CLT fala 1 ano, no mínimo a convenção coletiva vai colocar esse 1 ano. E foi então. É lícito, o parágrafo 6º fala assim, ó, é lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou expresso, tá? Para a compensação do mesmo mês. Beleza. Aqui continua falando que existe, o que eu vou passar para vocês também. Às vezes, por força maior, por motivo de força maior, você, em vez de trabalhar 10, você pode trabalhar até 12 horas diárias, tá? Isso aí fala no parágrafo 2º do artigo 61. Tá? Fala assim, ó. Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder o limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender à realização à conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. Parágrafo 2º. Nos casos de excesso de horário por motivo de força maior, a remuneração da hora excedente não será inferior à da hora normal. Nos demais casos de excesso previsto neste artigo, a remuneração será pelo menos de 25% superior à hora normal. E o trabalho não poderá exceder de 12 horas diárias, ou seja, então, há necessidade, quando há necessidade, salvo motivo de força maior, ou salvo motivo de força maior, por motivo de força maior, poderá, então, a jornada dele de trabalho chegar a 12 horas diárias, tá? Aqui, gente, é a exceção da exceção. A regra é qual? Ele trabalhar 8 horas diárias e fazer 8 horas diárias e fazer 2 horas extras por dia. Aqui é só por motivo de força maior. Caso seja necessário, aí a jornada dele poderá ser até 12 horas diárias, tá? Existe também, tirando a área da saúde, né, que eu sei que trabalham por plantões de 12 horas diárias e 12 horas num dia e compensam com 36 horas, ou seja, eles já compensam a hora extraordinária. Sempre que ocorra a interrupção, parágrafo 3º, sempre que ocorra a interrupção do trabalho resultante de causa de acidente ou de força maior que determine a impossibilidade de sua realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo termo necessário até 2 horas, durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda de 10 horas diárias em período não superior a 45 dias por ano. Ou seja, nesses casos assim, de acidente ou força maior, tá? Deixa eu ver se tem mais algum artigo importante aqui. Eu acho que todos os artigos importantes que eu deveria falar... eu vou falar do artigo 60. O artigo 60 fala assim, ó. Nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes do quadros mencionados no capítulo da Segurança de Medicina do Trabalho ou que neles venham a ser incluídas por ato do Ministério do Trabalho e Previdência Sociais, quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes
em matéria de higiene do trabalho, as quais, para esse efeito, poderão aos necessários exames locais e verificação dos métodos e procedimentos do trabalho, que diretamente, por intermédio de autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais com quem entrarão em entendimento para o tal fim. Ou seja, aqui ela está falando das atividades insalubres, tá? O parágrafo único fala aqui da jornada de 12 horas pela compensação de jornada de 36. Executam-se da exigência da licença prévia as jornadas de 12 horas de trabalho por 36 horas ininterruptas de descanso, ou seja, cabe a pessoa trabalhar 12 horas diárias e descansar 36 horas para poder fazer essa compensação ao qual a pessoa trabalhou, tá? E geralmente isso é aplicado mais em hospitais, né? Ou plantões de segurança. Às vezes a empresa tem que ter segurança à noite e aí o cara trabalha de 6 da noite até as 6 da manhã, entendeu? Mas aí fica 36 horas em casa, tá? Eu acho que as partes mais importantes eu falei em relação à jornada de trabalho, às horas suplementares, a bancos de horas, né? E agora nós vamos entrar em períodos de descanso, tá? Que começa no artigo 66. Eu coloquei aí para vocês, esses períodos. Eu coloquei a hora extraordinária e aí eu comecei a falar dos intervalos, tá? Então, o artigo 66, ele fala assim, ó: entre duas jornadas de trabalho, haverá um descanso de horas consecutivas, haverá um descanso de 11 horas consecutivas. Ou seja, eu posso fazer hora extraordinária todos os dias? Posso, desde que eu respeite as 11 horas de descanso consecutivo. Ou seja, entre uma jornada e outra eu tenho que descansar 11 horas. Professora, mas é impossível isso. Não, gente, ó. Digamos que eu trabalho de 8 às 5, 6, 7. Tá entendendo? Se eu faço 2 horas suplementares, saio 7 horas, não é a hora que eu chego em casa, é a hora que eu saio da empresa, tá? Então eu tenho que ter 11 horas consecutivas de descanso, tá? Artigo 66, esse que fala isso. E além do descanso entre uma jornada e outra, de trabalho, a gente também vai falar que o que seria dominado entre uma jornada e outra de trabalho? Intervalo interjornada. O intervalo interjornada é aquele descanso entre um dia e outro de trabalho. Entre uma jornada e outra. É o intervalo interjornada, que tem que ser de 11 horas consecutivas, tá? Saindo desse intervalo, a gente vai entrar no intervalo que é dado semanalmente. Será assegurado a todo empregado um descanso, que é o artigo 67, tá? Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, ao qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa de serviço, deverá coincidir com o domingo no todo ou em parte. Ou seja, eu tenho que ter um intervalo na semana de 24 horas, tá? Que deverá. Não tem que... professor, tem que ser tudo no domingo? Deverá. Mas as pessoas geralmente que trabalham em shopping, elas não descansam no domingo. Elas descansam um outro dia da semana. Assim, mercados, né? As atividades que não param, geralmente elas não descansam no domingo. Mas, pelo menos para homens, pelo menos tem que ter um descanso mensal. Um descanso mensal que coincida no domingo, ó. Nos serviços que exijam trabalhos aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecida uma escala de revezamento mensal organizada
e constando o quadro sujeito à fiscalização. Ou seja, esse é o parágrafo único do artigo 67, tá? Trabalho no domingo. Pelo menos um domingo no mês eu tenho que ficar em casa. Isso para homens. Para mulher, seriam 2 domingos. Eu vou lá no artigo, ó. Peraí que eu vou lá no artigo da mulher. É 300 e alguma coisa, calma aí. Calma aí, jornada da mulher, duração aqui. Pera aí rapidinho, tá, gente? Aqui, ó. 24 horas. Não, acho que foi revogado. Pera aí. Durante a jornada de trabalho será concedido ao empregado no período de refeição não inferior a 1 hora. Entre 2 jornadas, 11 descanso será de 24 horas consecutivas e coincidirá com o domingo todo em parte, salvo motivo de conveniência pública, necessidade imperiosa. Aqui, ó, 386. O artigo 386 fala assim, ó, que aqui tá no capítulo do trabalho da mulher, tá? Havendo trabalhos aos domingos, será organizado uma escala de revezamento quinzenal. Quanto lá no artigo 60 e... Enquanto no artigo 60... Cadê? 67, parágrafo único, que tem que falar, que fala que é mensal. No capítulo da mulher fala que para a mulher ela tem que ser a escala quinzenal, ou seja, a mulher tem que ter 2 domingos, tem que coincidir 2 descansos de 24 horas que calma aí. Tem que ter um descanso de 24 horas que coincida com o domingo, a mulher quinzenal, o homem mensal, tá? Então vocês podem fazer um link lá do artigo 66, do artigo 67, parágrafo único, com o artigo 386, que aí vocês vão saber que é da mulher e o lá é do homem, tá? Aí a gente vai entrar agora no artigo 71. O que fala o artigo 71? Fala do intervalo intrajornada, que é aquele intervalo feito dentro da jornada de trabalho, que é o intervalo do almoço, tá? O intervalo intrajornada é aquele intervalo do almoço da pessoa, tá? E aí fala no artigo 71, em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação ao qual será no mínimo de 1 hora, salvo acordo escrito ou contrato coletivo. Em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Ou seja, se a sua jornada de trabalho é superior a 4 horas ou a 6 horas, você tem que ter um intervalo de 1 hora. Se a sua jornada de trabalho, fala o parágrafo primeiro, só, não excedendo de 6 horas de trabalho, entretanto, obrigatório intervalo de 15 minutos. Se eu trabalho só até 6 horas, não ultrapassando de 6 horas, o meu intervalo é de 15 minutos, tá? Se eu trabalho 4 horas somente, eu não tenho intervalo. Mas se for depois de 4 horas a 6 horas, o intervalo tem que ser de 15 minutos. Até 4 horas não tem intervalo. Após 4 horas, o intervalo, e indo até 6 horas, o intervalo é de 15 minutos, tá? O parágrafo 4, que foi a alteração da lei, fala assim, ó, a não concessão, a concessão parcial do intervalo entre a jornada mínimo para repouso ou alimentação, os empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória, apenas no período suprimido, com acréscimo de 50%, ou seja, é como se fosse uma hora extraordinária. Quando o empregador não lhe concede o intervalo intrajornada,
esse é considerado hora extraordinária. E aí você vai receber com um adicional de 50% igual lá da hora extraordinária, tá? Então vamos lá, vamos seguir. Nós vamos entrar agora no trabalho noturno. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu coloquei na apostila. Na jornada noturna, tá? O que seria a jornada noturna? Eu vou falar da jornada noturna e vou parar o vídeo, senão vai ficar muito extenso, tá, gente? Porque a gente já tá com uns 35 minutos. E depois, para eu poder carregar, é horrível. Fico horas para carregar o vídeo. Vamos lá, jornada noturna. A jornada noturna, ela tá no artigo 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior ao diurno. Ou seja, se eu trabalhar na noite, a minha remuneração vai ser superior da remuneração diária, tá? Terá um acréscimo de 20%, pelo menos da hora diurna. Se eu recebo R$50 na minha hora diurna, eu vou receber os 50 mais um acréscimo de 20% em cima dos R$50. E aí vai ser a minha hora de trabalho noturna, tá? Noturna. Então, o trabalho noturno, ele tem um adicional de 20% maior do que a hora diurna, tá? Artigo 73 da CLT. A hora noturna, como é computada a hora noturna? Você, na verdade, não trabalha 60 minutos. A hora noturna, ela é computada 52 minutos e 30 segundos, tá? Ou seja, além de você receber mais, você trabalha menos, né? Trabalha menos do que a hora diurna. Ou seja, se você computar, se eu não me engano, são quase 1 hora a menos. Você trabalha 8, trabalha 7. Pela compensação de 52 minutos, tá? 52 minutos e 30 segundos. A hora noturna, como é considerado horário noturno? A hora noturna é de 22 horas, do horário de 22 horas a 5 horas da manhã. Esse é considerado horário noturno para os trabalhadores urbanos. Para os trabalhadores rurais, a hora noturna são 2 horas noturnas. Ó, aqueles que trabalham em aqueles que trabalham em lavoura, a jornada noturna começa às 21 horas e termina às 5 horas da manhã. Esses que trabalham na área rural em lavoura. Os que trabalham com pecuária, a jornada noturna seria de 20 horas da noite, de 20 horas a 4 horas do dia seguinte. Esses para os trabalhadores rurais que trabalham com a pecuária. Então, na jornada noturna do empregado rural, existe dois tipos de jornada noturna, dois tipos de horário noturno. Para os que trabalham com pecuária e para os que trabalham com lavoura. Para os que trabalham com lavoura, a jornada noturna ela começa de 21 horas da noite e vai até as 5 horas do dia subsequente, tá? Aos que trabalham com pecuária, a jornada noturna começa às 20 horas e termina às 4 horas do dia subsequente, tá? Professora, então como é considerada a hora diurna? 5 horas da manhã até as 22 horas da noite. Até as 22 horas, desculpa. Eu botei também isso aí pra vocês, na verdade. O horário noturno, o adicional. O adicional, ele é 25%, se eu não me engano. Parágrafo 2º, calma aí.
o rural, tá? O urbano é de 20%. Isso aí tá na lei da parte do empregado rural, que é a lei 5.889/73, se eu não me engano. Tá? E aí vem dizendo que o acréscimo da hora diurna para o trabalho noturno seria de 25% do rural. Do urbano seria de 20%, tá no artigo 73 da CLT. Tá? Acho que eu falei a hora noturna toda. Tá? E também tem os que trabalham tanto no período diurno quanto no período noturno. Aí como é que vai ser computada, professora? O tempo que ele ficou trabalhando no diurno, ele vai receber como diurno. O tempo que ele trabalha como trabalho noturno, ele vai receber como noturno, tá? Eu acho que aqui foi, tá? Então até o próximo vídeo que eu vou falar de outro assunto.